Boa noite, irmãos, graça e paz, amém. Como é precioso podermos estar louvando o nome do nosso Deus e podemos estar reunindo na presença do nosso Deus, que habita também dentro de nós. E eu vou convidar os irmãos para a gente iniciar esse momento de adoração ao nosso Deus, cantando a primeira canção, que diz que ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Que realmente seu coração possa estar alegre para poder estar louvando o nome do Senhor. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Santíssimo Deus, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, diante deste momento que nós estamos aqui para adorar o Senhor. E nós te pedimos, Senhor, possa abençoar as nossas vidas, ó Pai. Abençoar, ó Pai, cada irmão que está aqui, ó Pai, presente, louvando o Seu nome. Também aqueles irmãos que estão em casa assistindo, ó Pai, essa transmissão. Que o Teu poder, o Espírito Santo e a Tua graça possa alcançar cada um de nós, ó Pai. E nós consagramos as nossas vidas, ó Pai. Não queremos apenas cantar essa canção, ó Deus, mas queremos viver essa canção diante do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todos sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. É muito precioso esse tempo que nós temos de comunhão um com os outros, mesmo recebendo, todos ali afastando, respeitando o distanciamento. Mas nós louvamos a Deus pela sua vida, que todo domingo você tem participado. E também você que tem nos assistido, também Deus abençoe sua vida, que mesmo você não tendo essa oportunidade de poder estar aqui conosco presencial, mas eu sei que você está acompanhando da sua casa e está louvando a Deus também da sua casa. Que Deus possa abençoar cada um. E convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo número 42. Quem trouxe a sua Bíblia, possa estar acompanhando conosco. O Salmo número 42. E nós vamos pedir para a nossa irmã Luísa, ela vai estar fazendo a leitura, que você possa estar acompanhando essa porção da palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Amém. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Amém. Em tempos tão difíceis que o nosso coração sempre está ansioso, a gente não aguenta esperar em muitas coisas da nossa vida, esse salmo fala que é para nós confiar no Senhor, aquietar a nossa alma e saber que o Senhor está no controle. Talvez você hoje nessa noite entrou aqui esperando algo de Deus, esperando algo que aconteça na sua vida, e talvez você está ansioso, que não vê a hora resolver e tudo dá certo. Mas confie no Senhor, aquieta a sua alma, porque o Senhor, ainda assim, o louvaremos o Senhor. Amém? E eu vou convidar novamente os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos estar cantando o hino Mais Perto da Cruz. Possamos estar nos alegrando nessa canção, nesse hino, e possamos estar colocando em prova a nossa confiança diante do Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvir, a chamar-me com amor. E contigo sempre eu desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da
da tua cruz. Quem me dera estar, Senhor, a seguir-te agora eu me decidi, constrangido pelo teu amor. Jubiloso, pois eu declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Que delícia e gozo eu irei fluir quando junto a ti me achar. E com grato amor e singela fé, eu Jesus sei adorar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. O pastor tem a palavra nesse instante. Graça e paz, irmãos. E boa noite àqueles que ainda não cumprimentei, que ainda não vi de perto. Deus abençoe a cada um. Você que está em casa, Deus abençoe e abençoe a sua família. Vi vários irmãos ali. Boas notícias. Estava olhando ali o nosso irmão Lorival, está online, ele está em casa, está bem. Hoje eu conversei com ele, ele está bem, graças a Deus. Um abraço, Lorival e Elza. E seu Oswaldo está em casa também. O que o seu Oswaldo foi um princípio de AVC, mas esse está dentro do quadro, bem, não tem nenhuma sequela. E orem por ele, continuo orando pelo seu Oswaldo, né? Um abraço para o seu Oswaldo. Eu olhei que a Dilci está online, provavelmente ela está lá com eles e está transmitindo o culto para eles ali na casa, né? Então, Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. E eu tenho aqui um cartão de nossos visitantes. Hoje nós temos um casal de irmãos e visitantes, a Sônia e o Napoleão, que são de Ubatuba. São bem-vindos, Deus abençoe. Vocês vão receber uma lembrancinha aí da nossa igreja. Normalmente nós acolhemos as pessoas com uma lembrancinha. Antigamente a gente abraçava e tal, mas desde a pandemia não se abraça mais ninguém. Todos mais são bem-vindos em nome de Jesus, né? E que Deus abençoe. E que o devocionário aí é um mimo que a gente dá sempre para os visitantes, né? Falar em visitante, hoje a minha sogra, que está lá em casa, viria ao culto, estava tudo certinho, mas uma tosse alérgica atacou e eu e a Denise achamos por bem que ela não viesse, né? A Denise viria junto, tal, né? Mas não foi possível, né? Então a dona Deise está lá assistindo o culto mais uma vez. Ela assistia lá em Curitiba, né? Agora está assistindo em casa, aqui pertinho, né? Aí tá dado aí a explicação, né? Por causa da ausência da Denise também. E lembrar que semana que vem, no culto da noite, no próximo domingo, nós teremos a visita do missionário Kiko e Nadir. Já são conhecidos de alguns da igreja e foi confirmado, então, no próximo domingo, no culto da noite, esse culto das 19 horas. Então, quem vier de manhã vai receber uma palavra, quem vier à noite é outra palavra, tá? E vai ser excepcionalmente feito desta forma para a gente acolher o casal de missionários que estarão aqui. E aí, quem veio de manhã, à noite, pode assistir online a palavra que será ministrada pelos missionários, né? Então, essa é a nossa orientação com respeito ao nosso culto do próximo domingo. E quarta-feira nós estamos sempre com a nossa live de intercessão, né?
sempre chamamos alguém para cantar, sempre estamos juntos e temos tido quase que um batalhão aí de presbíteros nos auxiliando às quartas-feiras. Está sendo muito bom, um tempo muito gostoso. Tá? E, por falar em live de intercessão, a Igreja Nacional, a IPI do Brasil, está com um movimento de oração, que é um movimento de oração, de intercessão, que se chama Torre. Então, são torres de intercessores. Hoje tem mais de 2.000 membros nas torres de intercessão. Como é que funciona? Funciona 24 horas por dia, em determinado dia da semana. Então, a pessoa que quer participar de uma torre dá o nome e diz: olha, eu quero tal dia, terça-feira, isso na Torre Nacional. Agora, no presbitério nosso, as igrejas da região estão com uma torre de intercessores na quinta-feira, a partir das 0h até as 24 horas. São 24 horas de intercessão. Aí, como é que funciona isso? Tem um momento certo, tem torre de oração do presbitério, São Paulo, Minas, se chama TOP. Então, tem um grupo, a pessoa, na quinta-feira, quando abre o grupo, normalmente ele abre quarta-feira para passar os pedidos e tal, e aí a pessoa se compromete de 1 hora por semana de estar intercedendo. Então, ela escolhe o horário, a gente envia para o encarregado da torre do presbitério, e quem quiser, naquele horário. Aí, como é que tem duas maneiras de se marcar a entrada e a saída. Tem lá uma marcaçãozinha que a pessoa recebe a orientação. O fato é que tem sempre, na hora que eu intercedo, que é das 10 até as 11, aliás, das 10 às 11 é o meu horário, das 22 às 23 horas, esse horário, nós somos em 6 intercessores, né? Então, a pessoa entra, a gente já sabe que ele está intercedendo, e a pessoa que estava anteriormente, ela sai, e aí entra aqueles daquele horário, a torre está sendo movimentada 24 horas. Então, isso no presbitério é quinta-feira, mas tem torre em todo o Brasil, e que hoje mais de 2.000 intercessores estão aí intercedendo de uma maneira orientada, de uma maneira equilibrada. Aí você diz: eu não consigo orar 1 hora em seguida. Sim, mas um treinamento que nós recebemos esses dias atrás orienta assim, que naquela hora sua de intercessão tem os pedidos nacionais, tem um pedido regional, e aí você pode colocar os seus pedidos locais, interceder pelos seus pedidos aqui da igreja. Eu consegui orar pelo hall de membros da igreja inteiro, com o hall de membros ali, marcando família por família e num desses horários. Mas você pode ler a Bíblia também, pode ouvir um hino durante aquele sua hora. Quer dizer, as pessoas não vão ouvir o que você está ouvindo, mas você pode ser edificado também e orar pelas pessoas. Então, para se manter intercedendo. Se alguém se interessar por esse ministério, fala comigo, manda um WhatsApp para mim, e aí a gente orienta e passa para o presbitério, e vai ter realmente uma orientação de como participar do ministério da Torre de Intercessão. Então, fica aí o nosso desafio, tá bom? Deus abençoe a todos, e vamos cantar com o povo de Deus? Novamente, pedir para os irmãos se colocarem em pé. Primeiro, quero agradecer a todos. Ontem nós retomamos os trabalhos de jovens. De manhã já agradeci os irmãos que participaram. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um que tem orado pelos jovens da nossa igreja. Se você é jovem que não participou, não fique desanimado, que no próximo mês nós estaremos fazendo outros trabalhos de jovens, e contamos com a participação de vocês. Pais, incentivem seus filhos a participar desses trabalhos, porque temos que ensinar isso para os nossos filhos. Ainda não sou pai, mas nós precisamos estar sempre incentivando a participar dos trabalhos da igreja, aprendendo mais a palavra do Senhor, para que lá na frente a gente possa estar vendo os frutos do Senhor na vida dos nossos filhos. Então, que Deus possa abençoar na vida de cada irmão,
E nós vamos estar cantando 3 canções que fala do poder do Senhor, fala como que o nome do Senhor é glorificado. E gostaria que cada um abrisse seu coração, possa estar abrindo o seu coração diante do Senhor e possamos estar louvando com toda a nossa gratidão o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Realmente as pessoas precisam de ouvir desse Cristo
precisam conhecer esse Jesus que nos traz paz, nos traz alegria. Essa próxima canção fala quem Jesus é nas nossas vidas. Não sei se você já perguntou para você mesmo o que Cristo representa na sua vida, mas ao cantar essa canção, você possa estar reconhecendo Cristo na sua vida, que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Creia nessa palavra, creia nesse Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos cantar com bastante alegria essa canção. Essa canção é bastante alegre. Nós cantamos ontem no culto de jovens. Espero que a igreja também possa estar animando conosco nessa canção. Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um agitador qualquer. Seu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, curando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Seu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Uma salva de palmas a Jesus. Se você crê nessa palavra, crê no poder do nome do nosso Deus,
Deus realmente é glorificado através das nossas vidas. E nessa última canção, que Deus, você possa estar fazendo essa canção como uma oração diante do Senhor, porque essa canção é uma canção nova e fala que tudo eu vejo o Senhor, tudo eu vejo a presença do Senhor nas nossas vidas. Que você realmente, ao cantar essa canção, você possa sentindo isso, que o Senhor tem feito presença na sua vida, diante das limitações, diante das dificuldades e diante de toda situação que você passar. O Senhor sempre está presente, porque Ele prometeu mesmo que até a consumação dos séculos o Senhor fará presente nas nossas vidas. Vamos estar cantando essa canção. Se você não conhece, você pode estar aprendendo conosco, e nos próximos cultos, creio que nós vamos estar repetindo essa canção também. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você.
Oh, aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação Te louva. Toda a criação te louva. Senhor Deus, nós rendemos graça ao Teu nome, ó Deus, porque sabemos que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o soberano de todas as coisas, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa venha nos abençoar, venha receber esses louvores, ó Deus, que sabemos que somos de vozes, ó Pai, mesmo que somos de lábios impuros, pecamos, ó Pai, mas a Tua graça e a Tua misericórdia tem derramado sobre nós. O Senhor possa estar abençoando, recebendo a nossa adoração, a adoração de cada irmão aqui presente, também daquele irmão que está assistindo a sua casa, ó Deus, que possamos cada dia mais viver essa palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Espera aí, pastor. Tem um aviso sério para dar. O Edinho tem um aviso hoje, né, Edinho? Tem um aviso muito sério. Gente, graça e paz a todos. Pessoal de casa, né? Que a graça do Senhor possa estar abençoando vocês. No último dia 12 de agosto, o conselho esteve reunido e, como todos os anos, né? Mês de agosto é aquele ano que a gente passa muita dor de barriga, principalmente como conselho, como liderança da igreja. O pastor já começa no mês de janeiro. Ele já começa o ano com dor de barriga, né? É o desafio, é o desafio do ano inteiro para estar conduzindo a igreja. E nós temos sido muito abençoados pelo Senhor, pela presença do nosso pastor conosco. Nós já estamos batendo o recorde, né, pastor? O pastor ficou 9 anos na última igreja, né, pastor? O senhor ficou 9 anos. Então já batemos o recorde. Já batemos o recorde. Esse ano o pastor completa 9 anos aqui conosco. E o conselho achou por bem convidá-lo para permanecer conosco para o ano que vem novamente. E graças a Deus ele aceitou. Graças a Deus o pastor aceitou. E nós estamos felizes por poder transmitir isso para a igreja, que o ano que vem nós continuaremos com o pastor Ari pastoreando nossa igreja, nos abençoando e nos ajudando, nos orientando, capacitando a cada um de nós naquilo que nós temos que fazer, que é louvar ao Senhor e servi-lo de todo o coração. Pastor, nós somos gratos, viu, pela sua decisão, sábia decisão de ficar, viu, porque nós somos um povo muito legal, né, então, mas nós louvamos ao Senhor. E o segundo aviso que eu tenho para dar para a igreja é que, além do pastor ficar conosco, né, permanecer conosco no ano que vem também, ele ficou mais velho. Ficou mais velho, gente. Acho que poucas pessoas deram parabéns para ele de manhã. Ele pensou assim, nossa, esqueceram de mim. Que judiação, não esquecemos não, pastor. Tá? Gostaria de convidar o senhor para vir aqui. Dona Wanda, Patrícia. A coordenadoria de adultos tem algumas palavras ao pastor e também uma singela lembrança, né, da nossa igreja para o pastor. Paz do Senhor, irmãos. Em nome da coordenadoria de adultos, nós aqui estamos, né, mais uma vez felizes aqui também pela vida do pastor, né, que mais um ano ele está conosco e também completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe muito o pastor e nós queremos oferecer uma lembrancinha simples, mas de coração. Obrigado. Também, nesta terça-feira, comemoramos o Dia do Pastor. E não podemos deixar de estar aqui, né, oferecendo também uma lembrancinha em nome da coordenadoria,
Que Deus abençoe, né? E pelo esforço, pela dedicação, pelo cuidado com as nossas ovelhas, com as ovelhas aqui, né? Que Deus abençoe o senhor. Muito. Pastor, a coordenadoria de adultos realmente agradece a Deus pela vida do senhor. Acredito que cada membro da igreja, cada irmão, cada criança, cada adulto, cada idoso, cada pessoa aqui tem um carinho especial pelo senhor. O senhor faz parte da família de cada um. Como eu disse hoje para o senhor é uma pessoa muito especial para a minha família. E eu gostaria de convidar a igreja para estar fazendo uma oração pela vida do pastor, que vocês se colocassem de pé. Pastor, o senhor autoriza que nós levantemos as mãos para orar pelo senhor? Vamos levantar nossas mãos. Pai, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, para te agradecer pela vida deste servo, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que dirige todas as coisas. Tu tens controle de todas as coisas debaixo do céu, Senhor. E nós agradecemos pela vida do pastor Ari, Senhor. Pela vida da Denise, Pai. Pela vida da família pastoral, Paizinho querido. Porque o Senhor tem cuidado deles e eles têm cuidado de nós, Senhor. Paizinho, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor coloque as tuas mãos sobre essas vidas, Senhor. Sobre a vida do pastor Ari em especial. Que o Senhor abençoe grandemente. Dê a ele cada dia mais sabedoria, paz, e que o Senhor possa abençoá-lo sobremaneira, da mesma forma, Senhor, que Ele tem nos abençoado, Paizinho, através, o Senhor tem usado Ele, através dele, abençoado a cada um dessa igreja. Senhor, nós queremos te agradecer e te pedir, Senhor, cuida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao Senhor toda a glória mesmo, viu, irmãos? Aleluia. Obrigado vocês terem lembrado. E eu sou meio tímido para a homenagem, viu, gente? Vocês já me conhecem, nesses 9 anos já sabem disso, né? Ainda bem que eu estou de máscara, não dá para mostrar timidez nesse momento. A máscara esconde um pouco, né? Mas obrigado, eu agradeço mesmo. Pena que a gente não pode abraçar os irmãos e as irmãs e não pode tá naquele jeito que a gente sempre faz, né? Daquele jeito mais caloroso. Mas eu tenho me sentido abraçado por muitos, né? Virtualmente, né? E graças a Deus por isso. Deus abençoe. E fez, bem surpresa. De máscara não dá, né, gente? Às vezes, eu não consigo. Às vezes, as surpresas não são tão surpresas, né? Sempre alguém acaba fazendo alguma coisa que eu acabo sabendo, né?
Mas tem dados momentos que eu não sei das coisas. E nessa época de pandemia, sobretudo, a gente tem sido bem surpreendido, graças a Deus. Obrigado, irmãos, pela homenagem, obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido nas redes sociais e através do WhatsApp, do meu contato. Obrigado a todos. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo essas intercessões que todos fizeram por mim nesse dia. Mas eu sempre digo que o ministério pastoral ele é surpreendente, né? A gente fica parte da família. E eu vou, ao longo dos anos, colecionando pedaços da vida, que eu vou largando pelo caminho e que vão sendo sempre... Eu estava olhando agora algumas pessoas online ali, alguns são irmãos muito queridos, que não são daqui, mas que fazem parte da minha história. E ontem tive a surpresa de uma moça, jovem senhora, que me marcou numa rede social, e eu não entendi por que ela me marcou. Depois eu olhei o vídeo, era o vídeo do casamento dela, né? Quando eu saí da cidade onde eu era pastor, essa moça tinha apenas 13 anos. E ela virou para mim e disse: pastor, o senhor volta para fazer meu casamento? Eu falei: eu volto, mas tem um detalhe, você já arrumou o noivo? Ela virou para mim e disse: é mero detalhe, pastor. Os anos passaram e ela arrumou o homem da vida dela, né? E eu, antes de vir para cá, um ano antes, eu tive a oportunidade de vir a Campinas para abençoar o casamento dela. E ela me marcou no vídeo porque ela está completando 10 anos de casado, né? E marcou a história, porque a gente fica com os pedaços de vida por aí, né? Momentos bons e momentos não tão bons, momentos muito tristes, que a gente, inclusive, viveu aqui, né, este ano, né? E vocês sabem que a gente viveu momentos muito, muito tristes. E com essa pandemia, logo que entrou a pandemia, nós começamos a perder pessoas muito queridas. E eu sabia que era coisa muito complicada, por isso que eu procurei cuidar da igreja nesse sentido. E nem sempre a gente, às vezes, é compreendido nessa situação. Mas a gente perdeu gente muito amada, né? Que já está no Senhor, né? Mas eu louvo a Deus pelas vidas, pelas pessoas. Opa, quase que eu derrubo meu iPad aqui, aí o negócio complicava, não saía sermão, né? Mas eu tenho... Dá para pegar em outra nuvem, né? Gente, eu comecei há 2 semanas atrás uma conversa com o profeta Abacuque. É uma série de mensagens que eu chamo de Conversa com o profeta Abacuque. Por que eu escolhi o profeta Abacuque? Depois de ler muita coisa sobre Abacuque, eu estava fazendo uma releitura de Abacuque. O que é uma releitura? É uma leitura na ótica da visão contemporânea. É trazer para a atualidade aquilo que o profeta falou e ver se tem alguma coisa para os nossos dias. E Abacuque não é um profeta muito lido. Abacuque não é um profeta muito conhecido, tanto que muita gente nunca tinha lido Abacuque. Várias pessoas com quem eu conversei esses dias nunca tinham lido o profeta Abacuque. E aí, eu resolvi, então, do Senhor, que seria ministrar uma palavra sobre o profeta Abacuque. E na primeira semana, eu ministrei o tema, baseado em Abacuque 1, versículo 1 a 4, quando a vida nem sempre é um mar de rosas. E na semana seguinte, eu ministrei o tema, mesmo não vivendo um mar de rosas, devemos esperar a Deus falar conosco, em Abacuque 1, de 5 a 11. E se a gente pensar num resumo das 2 mensagens anteriores, para aqueles que não participaram, o profeta, ele tem as suas razões, ele está em crise consigo mesmo.
ele está em crise com Deus, ele está em crise com o povo, porque ele vê violência, e ele não concorda com a palavra que Deus estava dando para o povo, tanto que ele começa seu livro, Sentença Dada pelo Senhor. Gente, eu avisei que as crianças podiam subir, eu esqueci, desculpem, mas já foram, né? Oh, desculpe. Então, sentença dada pelo Senhor, ele começa exatamente dessa forma. Porque Deus orientou que era assim. Aí ele já encrenca com Deus. Não é que ele é arrogante, eu já expliquei para vocês. Ele é um homem com uma intimidade, um nível de intimidade com Deus, que ele pode até questionar Deus naquilo que Deus está fazendo. Então ele está em crise com Deus, ele está em crise consigo mesmo e está em crise com o povo. E aí nós chegamos à conclusão e os desafios que precisamos buscar Deus intensamente, mesmo que a gente não seja não está entendendo o plano dele naquela hora, a razão dele naquela hora. Precisamos ser sinceros com Deus, não usar de subterfúgio, sabe? Transparente com Deus. Aliás, eu aprendi muito isso com Abacuque. Seja transparente com Deus. E falamos que precisamos ser resposta de Deus para o povo. E é isso que Abacuque aprendeu. Na outra mensagem, eu cheguei ao resumo. Você ouve Deus, você precisa discernir a voz de Deus entre as vozes do mundo. E eu falei também que nós muitas vezes não gostamos do jeito que Deus fala, porque suas providências muitas vezes são inesperadas, e muitas vezes seus instrumentos de disciplina ou instrumentos de abençoar são absolutamente incomuns. E nós não gostamos disso, não. Nós não gostamos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o profeta está conversando com Deus para tentar mudar um pouquinho esse negócio, por não entender o que Deus está agindo. O nome de Abacuque significa abraço, aparece apenas 2 vezes na Bíblia. E ele viveu entre 600 a 598 antes de Cristo. Portanto, ele sabe intensamente que ele pode abrir o coração para Deus. Há diferença entre Abacuque e os demais profetas. Todo profeta, e você pode pegar isso de fora a fora na Bíblia, todos os profetas, são 12 profetas menores e 5 maiores, todos eles recebem de Deus a palavra e confrontam o povo em nome de Deus. Abacuque é o único profeta que faz diferente. Ele confronta Deus em nome do povo. Aí você diz, é ousado, né? Como é ousado esse Abacuque, né? Não, ele é um homem que tem uma intimidade com Deus. Dada essa introdução, vamos ler no capítulo 2, versículo 1 a versículo 5. Abacuque, capítulo 2, ou na sua Bíblia, ou no seu aplicativo de celular. Eu não sei se vai rolar aqui na nosso... Não? Não vai passar aí não, né? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Porque
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo nos dê a liberdade de, ao abrirmos tua palavra, sermos edificados. Fala conosco, assim como o Senhor falou com o profeta Abacuque. Em nome de Jesus. Amém. Os primeiros versículos do capítulo 2 de Abacuque, ele nos leva a conhecer um outro profeta. Se você olhar para o profeta que está no capítulo 1 e no capítulo 2, é diferente. E mesmo no capítulo 3, depois você vai ver como é que ele é diferente. Porque no capítulo 2 ele começa a mudar a visão. Ele começa a olhar para Deus e olhar para o povo e dizer, espera aí, eu acho que eu estou enganado. Eu vou mudar a postura. Eu vou fazer outras coisas. Por isso o tema é vivendo e aprendendo na conversa com Deus. Eu esqueci de anunciar o tema de hoje, né, gente? Mas está aí. Vivendo e aprendendo. O pessoal de casa já recebeu antes de vocês, né? Vivendo e aprendendo na conversa com Deus. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos e o que o profeta aprende? Ele aprende pela fé a esperar a direção divina. E observem bem, ele começa dizendo da sua nova postura. Ele começa dizendo que ele vai para um lugar certo. E um lugar certo para quem aguarda o inimigo poderoso para chegar é na torre vigiando. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Observe que agora ele não é aquele profeta que só se queixa, mas ele toma uma postura, porque ele usa essa figura de linguagem, porque todas as cidades naquela época tinham muros altos, porque sempre os inimigos vinham para atacar a cidade, para conquistar novos territórios. Era aquela cultura da época, era uma cultura extremamente violenta, extremamente escravizadora. E aí, toda a cidade, nos 4 cantos do muro, tinha algumas torres onde ficavam os atalaias, que eram aqueles vigias, que avisavam quando vinha um exército inimigo. Então, o exército que estava lá primeiro trancava as portas e se preparavam para atacar o inimigo das torres e dos muros, porque havia uma espécie de alambrado atrás dos muros que dava acesso lá fora. Mas ele diz assim, olha, eu aprendo pela fé esperar a direção divina. E o que eu vou fazer? Eu vou para a torre, no alto da fortaleza. Eu vou para a torre. O que se faz na torre? Uma pessoa faz na torre, é um símbolo de oração na torre. Por isso que nós temos um ministério hoje, na IPI, que é o Ministério Torre, para intercedermos pelas pessoas. O profeta diz, eu vou orar lá na torre, eu vou vigiar. Qual é a sua nova postura? Ele vai para um lugar de oração e ele tem essa postura correta, vigiarei para ver o que Deus me dirá. Podemos estar no lugar certo, mas podemos ter perdido esse time, esse tempo correto de vigiar. Queridos, se a igreja não ora, se as pessoas não oram, elas não podem entender a vontade de Deus, porque essa vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o profeta, ele questionou Deus,
porque ele achou pesado demais o que Deus ia fazer. Deus tinha dito, isso está lá no capítulo 1, Deus tinha dito: eu vou suscitar os caldeus, eles vão vir aqui e vão acabar com vocês. E os caldeus, eles entravam nas cidades, o que eles faziam? Eles primeiro queimavam os muros, destruíam os muros, subiam os soldados e destruíam os soldados, matavam os soldados, e alguns levavam prisioneiro para fortalecer o próprio exército, matavam os idosos, pegavam os bebês que tinha na cidade, porque bebê estorvava, chorava, então a maioria eram esmagados na pedra, a cabeça do bebê. Aí você diz: isso é absurdo. Eu vi muita gente essa semana dizendo para mim: pastor, que coisa terrível, o senhor foi falar isso no culto. Mas a verdade era como eles agiam. Esse exército é que Deus estava usando para disciplinar o povo que havia se distanciado de Deus. Mas, Abacuque, qual é a sua postura agora? Eu não vou perder o time. Eu vou orar lá na torre, no alto da fortaleza. Lá no Novo Testamento, nós temos um exemplo dos discípulos de Jesus, lá em Mateus 26, 36 a 45, que Jesus os chama para orar. Jesus está angustiado porque é chegado o momento da traição, do ápice da história da salvação. E quando Jesus está orando, ele deixou os discípulos orando. E quando ele volta, eles estavam dormindo. E ele pede para eles orarem, mas eles não conseguem. No momento mais difícil da história da salvação, eles dormiam. Talvez o que nos falta como cristãos é esse time da torre, vigiando e abrindo o coração para Deus. Terceiro lugar, ele passou a ter a expectativa correta. E qual é a expectativa correta? Bom, ele conversou com Deus, ele já se queixou, e agora ele vai vigiar e orar, e agora ele vai esperar o que Deus tem para responder para ele. E Deus responde. Meus queridos e queridas irmãs, irmãos, uma das coisas que nos desafia como cristãos é vigiar, mesmo que a guerra e a batalha pareçam perdidas. Vigiar e confiar que Deus vai revelar a sua vontade. Ele passou a ter a expectativa certa. Mas a marcha da fé pressupõe, às vezes, paradas estratégicas. Às vezes é hora de parar e deixar Deus falar. Sabe, naquela época, existiam as teofanias. O que são teofanias? Teofanias é Deus falando com alguém, com um rei, Deus falando com um profeta, e o profeta fala para o povo. Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Davi, Deus falou com Samuel, e você encontra isso na Bíblia. Chama-se isso teofanias. Falas de Deus a alguém. Mas lá em Hebreus fala: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias Ele nos tem falado através de Jesus. Nos últimos dias Ele nos tem falado através da sua palavra. E Deus fala conosco, e às vezes nós não queremos ouvir. Quando falamos isto a semana passada, no texto do capítulo, do versículo 5 até o 17. Mas eu aprendo, vivendo e aprendendo na conversa com Deus, além de aprender pela fé a esperar a direção divina, aprender a discernir e acolher a direção divina.
Tanto que Deus disse: olha, eu já estou falando com você, mas você pega uma tábua, grava tudo isso que eu vou falar numa tábua, escreve a visão, grave-a sobre tábuas, está aí no texto, porque é importante que as pessoas leiam. Essa é a grande verdade, é o grande registro. Havia naquela época a tradição oral. O que é a tradição oral? Então alguém recebia a palavra de Deus, ela compartilhava com alguém, que compartilhava com alguém, e transmitia de geração em geração. Depois passou a ser escrito tudo, porque as pessoas estavam perdendo detalhes da história, e Deus levantou homens e mulheres que puderam escrever, e que puderam atuar e trazer a vontade dele, e tudo aquilo que ele tinha. Lá no Sinai, para Moisés, ele deu as tábuas, ou as pedras dos 10 mandamentos do Senhor, escritas. Mas aqui ele está dizendo: o que eu vou te dizer, escreve numa tábua. Eu estava lendo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aleluia! A profecia não era de Abacuque, ele nem queria fazer aquilo, nem queria dizer aquilo, mas vinha de Deus. Ele não tinha domínio aquela palavra, porque é palavra de Deus dada ao povo. Então confie, tornando sua direção conhecida de todos, porque é para que a pessoa possa ler até quem passa correndo. Abacuque, 600 anos antes de Cristo, está recebendo a direção de Deus para fazer um outdoor. Você sabe o que é um outdoor? É aquela placa grande que você vê por aí pelas estradas. Por que Deus está dizendo para Abacuque escrever em tábuas de uma tal maneira que quem passar correndo pudesse ver? Porque ele queria que a sua vontade fosse conhecida de todos, não é isso? Você já decorou uma imagem de outdoor aí na estrada? Eu já decorei dezenas de outdoor. Às vezes são tantos que a gente não consegue nem discernir. Mas no caso de Abacuque, eram tábuas tão grandes, que as pessoas podiam ver de longe e passar correndo e visualizar. É Deus que está mandando. Já que o Senhor está mandando, vou obedecer. É para colocar do lado de fora, é na rua, até no muro. As pessoas têm que olhar e dizer: foi Deus quem falou, foi Deus quem disse. A palavra de Deus é preciosa e ela é necessário a maior penetração possível. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Pregando a palavra, nós pregamos a Jesus, Filho de Deus encarnado, ou Deus encarnado. Queridos, há uma história muito interessante na igreja cristã, a história de um grande líder, de um grande teólogo, que aconteceu lá no século III, século IV, depois de Cristo. A igreja estava na efervescência e surgiu um casal que o marido era pagão, ele adorava vários deuses, e a esposa era uma cristã temente ao Senhor e de oração, chamada Mônica, e ela orava pelo filho, e eles tinham um filho chamado Agostinho. E Agostinho cresceu, se tornou filósofo, estudou hedonismo, ceticismo, e ele começou a estudar filosofia, e ele se tornou pagão também. Tinha uma vida promíscua, não uma vida familiar, teve um filho com uma das namoradas, não viveu com a namorada, mas o filho ele sustentava e se relacionava com esse filho, e aos 30 anos, ele começou a visitar uma igreja para ouvir um bispo, porque ele gostava da retórica, e ele era
também tinha um curso de retórica. Então, por causa da retórica daquele bispo, ele ia lá. Mas sem nenhum contato com a pregação, só ali por causa da retórica do bispo. E ele, um dia embriagado num beco, uma criança chegou e disse: tome, leia. E era um pedaço, um pergaminho do Novo Testamento, com alguns trechos, e ele leu. E após ler, mesmo embriagado, ele se tornou Agostinho, o teólogo, o homem de Deus, que influenciou e influencia até hoje a igreja cristã com a sua teologia. Nós presbiterianos somos herdeiros da teologia de Agostinho, porque João Calvino usou muito a teologia de Agostinho. Eu quero dizer para você que quando a palavra de Deus se torna visível numa vida, há uma revolução espiritual. Aleluia! Você crê nisso? Amém, né? Cremos no Senhor, cremos que essa foi estratégia de Deus. Então, ele reconhece e toma direção. Mas Abacuque está aprendendo a confiar na direção de Deus na história, na direção divina na história. E se você olhar o versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A visão de Deus começa a se esclarecer. Deus tem uma agenda, é isso que está dizendo. Olha, vai acontecer. Se você está duvidando que isso vai acontecer na sua geração, vai acontecer. O que eu estou dizendo, a disciplina desse povo vai acontecer. Agora, Deus está ensinando para Abacuque como é que ele está coordenando, como ele está pincelando a história humana. Primeiro, tinha uma grande nação e uma nação poderosa naquela época, chamada os assírios. Era um rei que, por vontade de Deus, por permissão de Deus, eles tornaram-se a nação mais poderosa nos tempos de Abacuque. Ninguém conseguia derrotar o exército de 600.000 soldados da Assíria. E eles também fizeram atrocidades nas suas conquistas. E quando os caldeus, os babilônios, se levantaram, e também por vontade e permissão de Deus, imediatamente a Assíria foi lá para derrotar o exército dos caldeus, que eram os babilônios. E, no entanto, eles foram derrotados. E aí aquela superpotência passou a ser vassala, escrava da outra superpotência, a Babilônia. Os egípcios, que era outra, era uma terceira potência na época, pediu licença para Israel para passar por seus territórios para ir invadir a Babilônia e derrotar, e voltaram derrotados, perderam num só dia 250.000 soldados, tombaram para o exército dos caldeus ou da Babilônia. E por vontade de Deus é só que a Babilônia se levantou. E se você observar, no futuro, a Babilônia foi derrotada pela Síria, de novo. E no futuro, o próprio rei da Babilônia foi humilhado. O homem mais arrogante da história foi humilhado. Deus tem uma agenda progressiva. E eu vou lhe dizer isto: você está preocupado, eu também estou preocupado com o futuro do nosso país. Pandemia veio radicalizar mais ainda o que já estava polarizado. Dois grupos políticos extremos. A pandemia veio radicalizar a política. E, por sua vez, também o poder judiciário se radicalizou. Os meios de comunicação também se radicalizaram. Eu estou preocupado, estou orando por isso, viu, gente? Eu oro pelo Brasil. Mas eu sei que Deus tem o Brasil aqui na mão. Aleluia!
Você consegue aplaudir Jesus por essa ideia? Deus tem o nosso país nas mãos dele. Louvado seja Deus. E os milagres que estão acontecendo no meio do caos não são poucos. São as pinceladas de Deus na história. Eu não estou me referindo somente a Monte Sião, gente. Eu tenho contato com centenas de pastores e até pastores de outras denominações. Milagres estão acontecendo tremendamente. Sabe por quê? Está aqui na mão dele. Glória a Deus. E Abacuque está vendo isso lá da torre, na vigia. Sabe o que o Isaías disse uma vez? Eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Na outra versão diz, quem impedirá? Isso aqui é a palavra de Deus no profeta Isaías. É Deus falando. Eu ainda estou falando e refletindo sobre aprender a confiar na direção divina na história. Deus tem um propósito e esse propósito é imutável. E olha o que diz assim, porque certamente virá e não tardará. Numa outra versão diz assim, não falhará. Porque é de Deus. Deus tem um propósito. Você sabe como Deus começou a preparar a igreja para a pandemia? Vocês já pararam para pensar isso? Lá na década de 70, um rapaz que não queria estudar e era viciado em tecnologia, na década dos anos de 1960. Esse rapaz disse, olha, um dia vai ter computador na mão de todo mundo. E ele foi fazer um curso de datilografia. Desse curso de datilografia, ele começou a desenvolver tecnologia. Esse rapaz morreu de câncer. E deixou 20 anos de projetos tecnológicos para a humanidade. Steve Jobs era o nome dele. Você já leu a história dele? E como ele nos influenciou até hoje? Eu estou aqui usando tecnologia que ele inventou, que ele deixou aí para a gente. Aí você diz assim, o que ele tem a ver com isso, com a pandemia hoje, pastor? Gente, se não tivesse essa tecnologia hoje, que Deus usou esse homem, como é que nós enfrentaríamos? Você acha que Deus não usou? São as pinceladas de Deus na história. Eu comecei a perceber que as pessoas não estavam trazendo Bíblia na igreja. Muita gente não carregava mais Bíblia. E eu comecei a olhar para isso e pedir uma direção do Senhor. Não queria dar bronca em ninguém por causa disso. E eu comecei a ver que as Bíblias nos aplicativos também eram Bíblias, palavra do Senhor. São os outdoor de Deus nos dias de hoje. É Bíblia do mesmo jeito, o povo está lendo. E na pandemia nunca se leu tanto e ouviu tantas mensagens como temos ouvido. Aleluia, Senhor. Porque Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. Deus tem um propósito para as nações da terra. Ele também tem um propósito imutável, absoluto, sobre a minha história pessoal, a sua história e a igreja. A igreja não é minha, mas a igreja é do Senhor.
E hoje eu estou aqui, e aí me preparando para ir para o 10º ano de ministério, conforme anunciou o presbítero Edson, o Edinho. O 10º ano aqui, mas tenho 33 anos de ministério. Mas e se Deus me levar, a igreja vai acabar? Não, meus irmãos, porque não é minha. Se os presbíteros renunciarem todos, a igreja vai acabar? Não, porque não é minha, não é deles a igreja. Se o Elias e a Gabi conseguirem um emprego lá no Afeganistão, que está bom agora para a transmissão lá, né? Eles não estão afim, né? Não estão interessados, né? Mas se eu dissesse, se eles conseguirem para fazer a transmissão de um culto numa igreja lá nos Estados Unidos, eles vão. A oferta é boa, eles vivem com isso, vivem desse trabalho. Eles vão. A igreja vai acabar? Não, meus irmãos, porque Deus vai levantar outras pessoas. Quantas pessoas estavam no Ministério da Música, na nossa igreja, no louvor, nas músicas, e que foram transferidas, e que as pessoas olhavam para mim e diziam, pastor, vai acabar. Acabou? Deus mandou outras pessoas. Aleluia. Porque é dele. Ele é o dono. Viver pela fé é confiar exclusivamente na justiça divina. E observem bem o versículo 4. Eis o soberbo. Agora é uma palavra que Deus está dando sobre o exército babilônio. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Queridos, essa expressão aqui foi descoberta por Martinho Lutero no século XVI. Isso revolucionou o pensamento teológico, porque ele achava que a salvação era pelas obras, que era mérito pessoal, e ele descobriu lá em Romanos, o justo viverá pela fé, que é a mesma expressão do profeta Abacuque, que Deus está falando para ele. O soberbo, seu coração não é reto no Senhor, mas o justo sim viverá pela fé, sabe? Vocês vão passar por esse exílio, vocês vão passar por essa dificuldade, por essa provação, mas vocês vão entender que Deus está no controle. Aleluia! Glória ao Senhor. Viver pela fé é confiar na justiça. E a soberba é inútil. Sua alma não é reta diante dele. Para a gente fechar, lá no versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Agora, Abacuque escancarou e disse, é assim que vai acontecer com a Babilônia, porque Deus está me dizendo. E eu confio nessas pinceladas de Deus na história. É isso que Abacuque está chegando a essa conclusão. Fé, nesse ponto de vista, o justo viverá pela fé, a fé é justificadora. Olha, creia no Senhor. Fé é crer no Senhor. Crer no Senhor e será salvo tu e tua casa. Crer em Jesus Cristo. E tem aquele que crê em mim tem a vida eterna. É isso que ele dizia. Então a fé é justificadora. A fé é vivencial na prática. O justo viverá. A caminhada pressupõe aceitação de princípios inegociáveis. Foi isso que Agostinho descobriu lá no século IV. A fé é pessoal, porque o justo viverá pela fé. Eu não posso terceirizar a minha fé. Eu vou dizer hoje, assim, sabe, o Marcelo, tem dois Marcelo aqui, então, o Marcelo de Borda, que aí fica mais fácil, né?
E para quem está em casa e não sabe quem é o Marcelo de Borda, é aquele cara que fica aqui no teclado, tá, gente? Eu não posso dizer, Marcelo, é o seguinte, eu tenho fé e que eu serei salvo. Então você creia por mim, porque assim eu estou te dando a autoridade de me garantir a eternidade. Não, você não pode fazer isso. Não existe terceirização da fé. O que o profeta está chegando à conclusão que é pessoal. Sabe, João, sua mãe pode ter, seus avós podem ter fé, seus tios, mas se você não tiver, não vai adiantar nada. Giovana, seu pai tem fé, sua mãe tem fé, sua irmã, mas se você não tiver, porque o justo viverá pela fé, ela é pessoal. E tudo isso foi a descoberta de Lutero, lá no século XVI, que revolucionou a história até chegar aos nossos dias. Aleluia, Senhor. Viva com intensidade e aprenda claramente na conversa com Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos ter agora a nossa música especial e você vai reagir à palavra de Deus que foi ministrada nesta hora, vivendo e aprendendo na conversa com Deus. Vamos estar nos colocando em pé agora. A gente cantou essa música ontem, como eu disse. Ontem, essa música fala que a gente tem que cantar todos os versos e todas as canções que a gente conseguir, porque dele é o poder, dele é a glória, o domínio. E é isso, Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, e que a gente possa estar cantando com o nosso coração e dando o nosso melhor. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh.
como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Tua palavra não volta vazia. E se alguém tem dificuldade de se colocar em oração e aguardar, Senhor Deus, as pinceladas da história que o Senhor está dando na nossa vida, na nossa igreja e na história humana, em nome de Jesus, nós submetemos a Ti cada família, cada pessoa, mente e coração. Nesta hora também queremos orar pelo nosso irmão Lorival. Nós pedimos Tua bênção. Esta semana vai passar por exames, vai passar pelo médico. Que o Senhor vá à frente, preparando todas as coisas. Também nós queremos orar neste momento pela a vida do Senhor Oswaldo, Senhor, e a Dona Anita. Ó Senhor, aquieta os corações e restitui a Teu servo a liberdade e a saúde em nome de Jesus. Quero orar também por o Joaquim, que vai passar por uma cirurgia amanhã, que o Senhor vá à frente. Mas também quero orar por aquela família que hoje perdeu um filho, perdeu um parente próximo daquele jovem, o Fábio, que o Senhor levou depois de um acidente com queimaduras. Ó Deus, misericórdia dessa família. É só o Senhor mesmo para sustentar, amparar nestas horas de dor, de saudade, de angústia, de sofrimento, em que realmente as emoções estão descontroladas. Misericórdia, Senhor Deus. Misericórdia desta família, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos cada pessoa que está em casa também, cada família. Ministra a tua graça, a tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a ternura, a comunhão do Espírito permaneça com os irmãos e todo o povo de Deus na face da terra, hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.